noite, hoje é sexta-feira, 12 de maio, o Jornal Band Minas está começando agora. O caso da menina que filmou o próprio estupro e entregou a imagem à justiça, mas o suspeito não foi preso. Moradores de Honório Bicalho, distrito de Nova Lima, na Grande BH, denunciam problemas de poluição no Rio das Velhas. Peixes estão sendo encontrados mortos. Você vai ver também o escândalo das apostas esportivas. Entenda o esquema que pode levar jogadores à punição. No esporte, tem rodada do Brasileirão com Galo no sábado e Clássico no domingo. E na Semana das Mães, como algumas mulheres conseguem empreender, encarar o desafio do empreendedorismo com filhos para criar. A gente conta para você. Essas e outras notícias agora no JBM. Golpistas que estariam se passando por representantes de uma loja de chocolates estão sendo procurados pela Polícia Militar. Hoje, enquanto tentavam aplicar o golpe num homem de 59 anos, a vítima reagiu e acabou sendo agredida pelos suspeitos. A Luciana Viana acompanhou esse caso, está ao vivo agora aqui com a gente para contar a história, né, Luma? Boa noite para você. É isso mesmo, Elis. Boa noite para você, para todo mundo ligado na tela da Band. Elis, não é a primeira vez que a gente divulga ou noticia esse tipo de golpe, né? Os estelionatários acionam a vítima na data de aniversário dela, dizendo que há uma entrega de uma cesta de chocolates, mas para que ela receba, ela precisa pagar uma taxa de R$6. O golpe se dá, Elis, no momento em que a pessoa passa o cartão de crédito para o estelionatário, que está ali se passando por um entregador. Na maquininha aparece o valor de R$6, mas o valor que é debitado ali no cartão de crédito é muito maior. No caso de hoje, essa vítima de 60 anos, bairro Castelo, né, região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, registrado as imagens, inclusive já estão também com a Polícia Militar. Lembrando que o segundo suspeito estava, inclusive, com a placa da moto encoberta, viu, Elis? Eu conversei com a vítima agora há pouco, ela prefere não ser identificada, mas ela deixa um alerta para todos nós. Elis, vamos acompanhar. Meus avós já diziam, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então você ganha uma cesta, vai te cobrar só R$6 da entrega. Quando é muito bom, desconfie. Desconfie porque não se dá nada, né? Nada é tão barato ou de graça. Desconfiar sempre, né? E olha, um juiz de Morada Nova de Minas, na região central do estado, negou o pedido de prisão a um homem suspeito de estuprar a enteada de 9 anos. A menina gravou vídeos dos abusos, só que o magistrado considerou impossível identificá-la nessas imagens. A própria criança gravou os abusos sexuais e entregou as imagens à mãe, que denunciou o caso à Polícia Civil em Morada Nova, região central do estado. Segundo as investigações, são cerca de 17 registros que teriam começado há 6 meses. O padrasto, Alain Ferreira e Silva, está solto. A polícia e o Ministério Público pediram a prisão do homem, mas a justiça alega inconsistências de local e horário nos depoimentos da mulher e da filha. Ele começou a chamá-la para ver filme de conteúdo adulto, né, filme pornô, e começou a aliciar, passar a mão. E os vídeos, né, que a gente encaminhou para a autoridade policial são repugnantes, né? É um crime de natureza muito grave, abjeto e muito repugnante. Eu quero justiça, eu quero ele preso. O juiz ainda afirma não ser possível identificar se é a criança nas imagens apenas o suspeito. A decisão diz que o laudo médico não aponta rompimento do ímen ou laceração interna. As alegações que o juiz usou é uma alegação de defesa, né? Ele trouxe todos os argumentos que o advogado de defesa do acusado iria trazer, onde ele diz que os conjuntos probatórios anexados nos autos não foram suficientes para corroborar a prisão preventiva. E o juiz Bruno Junqueira Pereira enviou uma nota afirmando que a decisão foi proferida de acordo com os elementos do processo e seguiu requisitos legais. E disse ainda que as investigações não vão ser prejudicadas.
Uma universidade aqui da capital criou um serviço para ajudar vítimas de relacionamentos abusivos e esse apoio é gratuito. Por 3 anos, esta mulher viveu um relacionamento abusivo com o ex-companheiro. Palavrões, insultos, chegou a ter agressão física. Eu já fui trabalhar com olho roxo e eles me mandaram embora, porque por medo também, né? Já perdi emprego por causa disso. Enfrentando dificuldades financeiras e com a responsabilidade de um filho pequeno para criar, um dia o medo deu lugar ao basta. Foi quando o ex-companheiro jogou álcool no corpo dela e tentou atear fogo. Ele me trancou dentro de casa, eu esperei ele sair, eu consegui arrombar a porta e fugi. Meu filho, levei só as roupas, mais nada. No ano passado, segundo a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, mais de 140 mil pessoas foram vítimas de violência doméstica. Neste ano, só até março, quase 40 mil. E para auxiliar e encorajar cada vez mais vítimas de relacionamentos abusivos, este professor de psicologia criou um espaço psicoterapêutico com atendimento gratuito online. Ele também é aberto a outros tipos de relacionamentos abusivos, como na amizades, na família, também situações de trabalho, né? Um ambiente seguro, sigiloso, para trocar suas experiências, né? Sentir que não está sozinha, outras pessoas também passam por essas situações. Às vezes a gente se cala, né? Por vergonha, por medo. Não pode, não tem como uma mulher viver submissa a esse tipo de tratamento. Não tem jeito, né? As inscrições para participar do grupo ficam abertas até o dia 17 de maio no site da universidade e os encontros vão ser às segundas-feiras, de 7 às 8 horas da noite. Depois do intervalo, a van escolar que invadiu uma casa no Caiçara, aqui na capital, crianças ficaram feridas. Moradores de Honório Bicalho, distrito de Nova Lima, na Grande BH, denunciam problemas de poluição no Rio das Velhas. Peixes estão sendo encontrados mortos. E ainda nesta edição, o escândalo das apostas esportivas. Você vai entender o esquema que pode levar jogadores à punição. E como algumas mulheres conseguem encarar o desafio do empreendedorismo com filhos para criar. A gente vai contar daqui a pouquinho. Até já.
Moradores de Honório Bicalho, distrito de Nova Lima, aqui na Grande BH, denunciam problemas de poluição no Rio das Velhas. Peixes estão sendo encontrados mortos e, mesmo assim, o poder público diz que a água está própria para o consumo. O distrito de Honório Bicalho, em Nova Lima, é cortado pelo Rio das Velhas, um dos principais de Minas Gerais. Ele faz parte do dia a dia dos moradores locais, mas de uns tempos para cá, a situação da água começou a preocupar. No mês passado, a coloração barrenta se misturou com outras mais avermelhadas, assustando as pessoas. O rio, de repente, do nada, se dividiu em duas cores. Uma literalmente laranjado, que parecia que até tacou tintol no rio, e a outra parte que é a cor normal. E de repente vinha também umas manchas parecendo de óleo. Então não era só aquele laranjado, mas um laranjado com várias manchas escuras. O Rio das Velhas abastece a cidade, por isso a Bianca tem medo de tomar a água da Copasa. É uma situação bem complicada para a gente que é morador, ver a água dessa maneira avermelhada que ficou. Os peixes morrendo e a gente consumindo essa água, a gente não sabe o que pode estar acontecendo. A própria mineradora CSN disse que a situação da água do Rio das Velhas ficou assim depois de uma limpeza numa espécie de barragem de contenção após o período chuvoso. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente esteve aqui e multou a empresa. Além disso, diz que continua fiscalizando. Já o IGAN e a Copasa informaram que a água, por enquanto, continua própria para consumo humano. Além do distrito de Honório Bicalho, o Rio das Velhas abastece 50% da região metropolitana de BH e deságua no Rio São Francisco, um dos mais importantes do país. A preocupação com a degradação do meio ambiente é grande. A nossa maior preocupação nem é o sedimento que desceu, mas exatamente qual é a real situação da estrutura que está lá. Porque se essa estrutura, realmente ela não estiver devidamente segura, isso pode ser um sinal de alerta e de alarme, porque se essa estrutura romper, e vier com sedimento para dentro do córrego da Fazenda Velha e, consequentemente, para a Bela Fama, seria realmente uma calamidade impensável. Para os moradores do distrito, as medidas tomadas para conter a poluição do rio não têm sido suficientes. Isso aqui é vida. Se a gente mata isso, a gente está matando a gente mesmo. Pois é, a CSN informou em nota que a estrutura não tem como finalidade a contenção de rejeitos e que está à disposição das autoridades fiscalizadoras. E uma mulher entrou em contato com a nossa produção para denunciar uma história que ela viveu com o pai. Inacreditável, o pai dela tem 70 anos, eles estavam dentro de um Uber. Esse caso foi parar na polícia. Imagina só você participar de uma perseguição contra a sua vontade. Foi isso que aconteceu com a senhora Maria do Carmo, juntamente com o pai dela. O motorista de aplicativo que fazia a viagem dessa dupla se envolveu em uma batida nessa rotatória aqui na Avenida Risoleta Neves, no bairro Guarani. E depois dessa batida, ele perseguiu em alta velocidade o veículo que teria ocasionado tudo isso. Começou a perseguir, igual a polícia persegue bandido. Fazendo maior zigue-zague. Aí aconteceu, em uma certa altura, ele fez uma curva que eu não sei o que aconteceu, não sei se a porta não estava fechada direito, eu caí. Caí, e machuquei, tocou coluna, ralado o rosto. Como percebemos na imagem da viagem do aplicativo, mesmo Maria tendo caído do seu veículo, ele não parou para prestar socorro e continuou atrás do segundo veículo. E detalhe, com o passageiro Miguel, de 79 anos, ainda dentro do carro. Pelo amor de Deus, se você não tem amor à sua vida, deixa a gente descer, falei pra ele. Não tem nada com isso, deixa a gente descer aqui. O sobrinho de Maria também é motorista de aplicativo. E os ferimentos físicos da minha tia? Pior, os mentais do meu avô. Seu Miguel ficou muito assustado, mas foi para casa. Já Maria, com vários hematomas pelo corpo, veio para UPA Norte. Agora, a família vai procurar justiça. Pois é, a Maria do Carmo registrou mesmo um boletim de ocorrência na tarde de hoje na delegacia da Polícia Civil no bairro São Gabriel, na região noroeste da capital. Só que os policiais puxaram os dados do motorista e pela placa descobriram que o carro é alugado, não é registrado no nome do condutor. E a Uber ainda não falou sobre essa denúncia.
Uma van escolar bateu numa casa no bairro Caiçara, na região noroeste da capital. Crianças ficaram feridas. O Wagner de Oliveira foi para lá. Tem as informações para a gente ao vivo. Nossa, Wagner, destruiu a casa, né? Boa noite. Oi, Elis, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Band de Minas. Isso mesmo, Elis, a frente da casa ficou praticamente destruída. As 3 crianças que ficaram feridas andavam exatamente onde eu estou aqui, Elis. E aí, de acordo com informações de testemunhas, o motorista da van de 72 anos parou o veículo exatamente aqui onde eu estou. E aí, infelizmente, o carro acabou descendo. Eles estavam no banco de trás, ajudando as crianças que estavam nessa van. As pessoas que estavam na van não ficaram feridas, mas as 3 crianças que estavam aqui foram encaminhadas para hospitais aqui da região, receberam os primeiros atendimentos aqui, mas graças a Deus nenhuma das crianças corre risco de morrer. Exatamente aqui onde eu estou, em frente, Alice, tem um centro de educação infantil. Então o motorista parou para pegar algumas crianças e lamentavelmente o carro desceu e acabou danificando parte dessa casa. As 3 crianças, como eu disse, não correm risco de morrer, receberam os primeiros atendimentos por aqui e foram encaminhadas para hospitais da região. Uma fatalidade com esse motorista de 72 anos que tem mais de 30 de experiência, estava bastante abalado aqui nesse local onde as crianças receberam os primeiros atendimentos. Elis? A gente imagina, Wagner, que bom que as crianças estão bem, né? Pelo menos não correm risco de morrer. Uma boa noite para você, Wagner. E no próximo bloco, o escândalo das apostas esportivas. Você vai entender o esquema que pode levar jogadores à punição. No esporte, tem a rodada do Brasileirão com Galo no sábado, clássico no domingo. Já, já.
Dia 25 de junho tem meia maratona de BH e as inscrições estão abertas. A meia maratona de Belo Horizonte está se aproximando. Foi um evento pensado em atender uma gama muito variada de atletas, de participantes, de iniciantes também. Para isso, o momento é de preparação. O Sesc Venda Nova oferece uma assessoria esportiva com preços acessíveis aos futuros corredores. Requer realmente, principalmente para quem está começando, um tempo bem maior, pelo menos aí de 6 a 7 meses de preparação, você se conhecer, ter uma rotina de treino, uma disciplina de treino. Será neste lugar onde eu estou agora, a Praça Nova Pampulha, que os competidores ficarão concentrados. No dia 25 de julho, as largadas das categorias de 5, 10 e 21 quilômetros serão a partir daqui, no sentido zoológico de BH. Passando nos marcos arquitetônicos do Niemeyer. O evento também é uma boa para quem está pensando em correr pela primeira vez. O interessante é você ter uma orientação profissional, você descansar, ter um bom treino, um acompanhamento em relação a treino, a alimentação conta bastante e, claro, descanso também. Os 5 primeiros lugares na maratona masculina e feminina vão receber medalhas pela participação e bom resultado, além de uma premiação em dinheiro. Medalhas também serão entregues aos 3 mais bem colocados nas corridas de 10 e 5 quilômetros. No ano passado, mais de 6 mil pessoas participaram da competição. Começou com 2 mil pessoas e todo ano o volume vai crescendo. Isso aí. Luciano Dias está comigo aqui na área. Boa noite, Lu. Vamos começar falando hoje do escândalo das apostas, né? Tudo bem, Liz? Boa noite para você, boa noite a todos. Inclusive, vários jogadores estão sendo investigados por esse esquema de manipulação de jogos. E o Gabriel Marques vai mostrar agora como funciona esse submundo das apostas esportivas, Elis. É o assunto da rodada. Manipulação de resultados e apostas esportivas. Alguns atletas foram citados, então é óbvio que o emocional de todo mundo fica um pouco abalado. Tem que punir todo mundo, doa quem doer, meu camarada. As apostas são feitas pela internet. O apostador seleciona uma partida. Neste caso, temos Leeds e Newcastle. Eu vou colocar empate, mas se quiser correr mais riscos e aumentar os meus ganhos, posso tentar prever o número de cartões aplicados pela arbitragem, assim como quem será o jogador advertido. Todo esse sistema é legalizado. Mas as quadrilhas aliciaram os jogadores em busca de dinheiro fácil. Richard, hoje volante do Cruzeiro, Nino Paraíba, Marlon, Dadá Belmonte e Mateuzinho, que defendem o América nesta temporada, estão na mira da Operação Penalidade Máxima, suspeitos de terem tomado cartões de propósito. No Código Brasileiro de Justiça Esportiva, você pode ter uma suspensão de 360 até 720 dias, e até eliminação. Então, o atleta não poderia atuar no futebol dentro do Brasil mais. Há a suspeita que Nino Paraíba teria participado do esquema mais de uma vez. A reincidência pode aumentar a pena do jogador. Já na esfera criminal, a condenação varia de 2 a 6 anos de prisão. As casas de aposta, vítimas no processo, tem ferramentas para detectar apostas suspeitas. Essa suspeita, ela poderia ser compartilhada com o CBF ou com outros agentes para que algo pudesse ser feito. Por que elas não fazem isso? Porque se elas compartilham e dão publicidade a isso, a própria confiança na casa de aposta vai diminuir. Amanhã, tu vai errar um passe, aí o cara tá roubado. Aí vai outro passe, aí o cara meteu a bola até não, porque tem escândalo. Não. Tem que tirar o joio do trigo, cara. Quem não presta, bota pra fora e vamos moralizar as coisas que estão aqui, cara. Que coisa, Liz, né? Que a punição seja exemplar para que acabe, que para mim é a maior corrupção do futebol brasileiro. Uma vergonha o que está acontecendo, viu, Elis? Realmente, vergonhoso mesmo. Ô, Lu, vamos falar do fim de semana agora que tem rodada, né? Melhor, vamos falar do fim de semana de futebol. O Atlético que amanhã enfrenta o Internacional no Mineirão, jogo às 9 horas da noite, aquela baladinha de sábado. Temos também o Clássico América e Cruzeiro no domingo no Independência. Atlético e Inter, o Galo que vem de uma ótima vitória contra o Cuiabá, a vitória por 4-0. Para muitos, pode ser uma vitória que dê confiança ao Atlético para a sequência da temporada.
talvez o técnico Eduardo Cudê tenha encontrado ali uma nova formação que dê mais confiança à equipe. Ele pode ter o retorno do Lemos na zaga, que cumpriu suspensão no jogo contra o Cuiabá. O Mariano também está recuperado de lesão. Então são alguns retornos que o técnico atleticano pode contar. O Inter vem no momento de pressão, então pode ser que o Atlético possa aproveitar isso e, quem sabe, uma boa vitória do Galo amanhã, a segunda consecutiva. E no domingo, Elis, América e Cruzeiro, o clássico no Independência, com o mando do Coelho. Seguinte, são 7 vitórias consecutivas do América contra o Cruzeiro. Então, é uma situação que o Cruzeiro precisa reverter, né? Esse retrospecto negativo nos últimos jogos. O Cruzeiro que pode ter o retorno do Ramiro, que cumpriu suspensão na última rodada. Então, é um time que vem bem no campeonato, apesar da derrota contra o Fluminense. Contra o América, que está desesperado, Elis. É o lanterna da competição, não conseguiu nenhuma vitória até este momento. Então, bom jogo no Independência, duas equipes que precisam muito da vitória. É isso aí. Domingo também é Dia das Mães e Dia você das fez Mães. uma reportagem pra gente, né, Lu? Fiz uma reportagem, Elis, que mostra um histórico, né, recente de muitas mães que resolveram empreender depois da maternidade. Tem várias histórias, eu vou contar uma delas. Há 5 anos, já com 2 filhas, Clarice decidiu empreender. Trocou a medicina pelos negócios. Resolveu abrir uma padaria em Belo Horizonte. Eu arrisquei. Eu estudei bastante na época sobre como seria o trabalho, como seria essa nova vida de gestora. E eu acho que não foi um risco calculado. Equilibrar a rotina de empresária e de mãe de 2 filhas é um desafio diário para Clarice, principalmente depois que ela ficou viúva em 2020. Muita organização, muito planejamento, né? Planilhas para tudo, tanto na padaria quanto para casa, para a gestão da casa, para as contas, para tudo, para as atividades das minhas filhas, e tem uma rede de apoio. O negócio cresceu e atualmente a empresária comanda 4 padarias em BH. Foram 5 anos de bastante trabalho, batalha, muitos desafios. Não tem como não se orgulhar. Muitas mulheres no Brasil têm feito como a Clarice. Só em Minas Gerais, 7 a cada 10 mães empreendedoras abriram um negócio depois de terem filhos. E para 63% delas, a maternidade foi um fator decisivo para empreender. Resiliência. Essa palavra, né, significa o seguinte: aquela capacidade que se tem de se recuperar depois de alguma coisa estressante, você volta. Porque nada mais desafiador do que ter um filho. Cuidar do filho, em qualquer época, principalmente na nossa. Também não pode faltar organização para lidar com as multitarefas. Nesse momento, o planejamento é fundamental. O planejamento da empresa, o planejamento financeiro, saber quanto de recurso vai precisar para processar todo esse empreendimento dela. Então, o planejamento é a palavra-chave. Maravilhosa. Feliz Dia das Mães! Parabéns, mamães!